boa tarde, salve, salve, taca-lhe pau na caixa de som aí que tá no ar o Brasil, gente, Minas, com informação, entretenimento, culinária, bom humor e tem notícia, claro, tá no DNA da Band. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em que o Atlético perdeu e aí caiu o Micali. Acho que já tem técnico novo, hein? E lá no Cruzeiro também, a vitória pra cima do Atlético Goianiense. A gente vai falar disso aqui. Meu convidado especial para falar de futebol hoje é ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Gomides. Léo Gomides é nosso convidado especial. Vamos falar sobre o tempo seco na região metropolitana de Belo Horizonte com Rui Brandos Reis, que está ao vivo aqui hoje no quadro Mercado Mineiro, a variação nos preços dos supermercados. No prato do dia, cozinha, a gente vai fazer na cozinha com o chefe José Siebra uma deliciosa massa ao sugo, mas você de casa vai aprender a fazer a massa em casa. Ao invés de sair comprando aquele macarrão que você não sabe de que foi feito, você vai fazer a sua massa em casa. Então, tá perdendo tempo aí? Vem pra cá, vem pra família Band, que quem ama cuida, hein? Participação também da Miss Comerciária, que é linda. Linda, e eu tô fazendo hoje, vou começar hoje uma campanha para ela representar o estado de Minas Gerais no próximo Miss Minas Gerais. Ela é bonita demais, então vem comigo e a gente já abre o programa, sabe com o quê? Falando de futebol. Resenha Esportiva, vem pra cá, já tá sentado aqui. Léo Gomides, que momento, hein, Gomides? Que momento te receber aqui. E a gente já vai começar a falar de futebol, porque é o seguinte, ontem 3-1 para o Vitória para cima do Atlético. Jogo no Horto e demissão. Mas se não manda embora ontem, não mandaria nunca mais, né? Porque o Micali assinou durante o jogo o atestado de incompetência. Mas o errado não é o Micali. Errado é quem traz. Errado é quem contrata sem critério. Errado é quem imagina que quem o assiste faz parte de um grande departamento de futebol profissional. Vocês estão de brincadeira, né? Oswaldo de Oliveira, vocês estão de brincadeira. E aí, Léo Gomides, tudo bem? Prazer te receber aqui. Prazer, Everton. Quer dizer que ontem, quando o Oswaldo de Oliveira estava lá em São Paulo, na ESPN, que o telefone dele tocou, era gente do Atlético ligando para ele. Autorizado a ligar. Tocou o telefone, não atendeu na hora, né, Everton? Porque estava no meio literalmente da resenha, né? Aquela risadinha de canto de boca. Tá. Mas aí, onde tem fumaça tem fogo, a gente foi atrás e veio a confirmação que realmente uma pessoa da comissão técnica ligou para o Oswaldo de Oliveira. Você também é muito bem informado, né? Foi atrás também. Quem sabe amanhã já poderemos ter alguma novidade, né? Acho que talvez a confirmação possa acontecer, inclusive hoje, ó. Se nada mudar de hoje para amanhã, se não tiver um fato novo, uma bomba, será ele mesmo o treinador do Atlético, pelo menos até o final do ano. Sim. Enquanto a gente vai falando aqui, pode pôr os lances aí da derrota do Atlético, por favor? É a tendência, né, Everton? É uma situação difícil para o Atlético nesse momento, porque qualquer profissional que vier, a não ser que fosse um Cuca, que a torcida tanto quer, ou qualquer outro técnico, né? Vem com prazo de validade. Realmente. Com prazo de validade. Realmente, você tem razão. O que acontece é o seguinte, veja bem. Não existiu critério para... Existiu critério para contratar o Roger? Sim, o Roger deu certo? Depende. Saiu com um aproveitamento maior que o aproveitamento do Micali. Ou seja, classificou-se em primeiro geral na Copa Libertadores, então deu resultado. Aí demitiu. Entre trazer o Oswaldo de Oliveira e chegar pro Roger e falar, meu filho, desculpa, a gente gostaria de te pedir desculpa, vem, volta pra cá, vamos recomeçar e tal. Eu sei que é loucura, eu sei que tem atleticano me xingando em casa agora, mas entre um e outro eu traria o Roger de volta, mas não vem, isso é utopia. Eu tô trabalhando em cima de uma ideia que não vai acontecer. Entre quem está disponível no mercado, Teném Franco, Oswaldo de Oliveira, Jorginho, eu traria o Jorginho. Ou eu botaria aquele negócio na mesa, faria uma proposta para um grande treinador que está empregado e traria.
Como isso aí já é mais difícil, porque você compra uma quizumba com a empresa para onde ele presta os serviços, então entre os desempregados eu traria o Jorginho e você, Gomide. Ô Everton, se fosse para apostar em um longo prazo, mediante a situação do mercado atual, eu acho que talvez desses aí que estão disponíveis, né? Eu acho que o que mostrou recentemente que pode fazer um bom trabalho talvez seja o Jorginho. Ah, mas aí o torcedor vai lembrar, ele passou pelo Bahia agora, não foi tão bem. Mas o Bahia tinha um trabalho com o Guto Ferreira, né? Vai lembrar que o Jorginho veio aqui, ganhou do Atlético, foi demitido depois, agora está o Preto Casagrande como auxiliar, né? Mas será que o Jorginho também teve tempo no Bahia? Não teve. Eu acho que o Jorginho a longo prazo seria uma aposta melhor a do Oswaldo de Oliveira. Até porque ele vai contar no Atlético tecnicamente com peças muito mais qualificadas. Né? Exato. Mas a questão é o seguinte, o profissional que vier, e tudo indica que será o Oswaldo de Oliveira, como a gente estava falando, ele vem com um prazo de validade. Eu queria entender a cabeça de um profissional que aceita uma proposta como essa, sinceramente. Ah, vou ali trabalhar 2 meses, se der certo, bem, se não der certo, a culpa não vai ser minha, porque eu trabalhei, restam 13 jogos, né, para o término do Campeonato Brasileiro. Então, se acontecer aí uma catástrofe de um rebaixamento, a culpa vai ser do Oswaldo? Não. Agora, culpa vai ser do planejamento que começou lá do mês de janeiro. E aí foi o que você falou. Ah, pede desculpas para o Roger e recoloca ele no cargo. Eu acho que nem ele aceitaria, viu, Everton? Eu acho que não aceitaria. E eu acho que, se recusasse, eu acho que faria certo em Agora, que avaliação que você faz do trabalho do Micali? O Everton não foi pior que o do Roger. Os números comprovam. O Roger teve 44% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, 44%. O Micali saiu com 36%. Não vamos colocar aí na balança ainda as eliminações da Copa do Brasil e também da Libertadores, quando o Atlético em nenhum momento mostrou que passaria ou do Botafogo ou do George Wilstermann, né? Erros sucessivos, Everton. O Rogério Micali veio porque tinha respaldo do antigo superintendente. André Figueiredo. Que não ficou nem 3 meses no cargo. Sim. Durou 77 dias. Saiu o alicerce dele e as coisas foram piorando. E aí ontem foi só a gota d'água, né? Como a gente fala. O grande problema é o que a gente disse aqui, né? Mas eu tenho uma coisa. Eu não sei se chegando aí o Oswaldo, como tudo indica, eu não sei se a melhora que ele trará ao Atlético será superior ao trabalho que fez, mesmo que curto, o Rogério Micali e do que havia feito o Roger. Vamos colocar aqui os 2 últimos trabalhos do Oswaldo de Oliveira. Sport, Corinthians. No Sport, saiu com 36%. No Corinthians, disputou 9 jogos e ganhou 10 pontos. De 27 disputados no Campeonato Brasileiro, 10 pontos. E aí terminou o campeonato, a diretoria mandou embora e acabou efetivando o Fábio Carille, né? Eu quero te perguntar, mas você não responde agora não. Se você acha que o Atlético corre riscos dentro do Campeonato Brasileiro de brigar na reta final do Brasileiro desesperadamente contra o rebaixamento, porque o São Paulo tá numa draga desgraçada e apenas 3 pontos do Atlético. Mas você me responde daqui a pouco. Eu vou para a cozinha para falar com o chefe José Siebra, que é chefe de cozinha, claro, e hoje vai ensinar, chefe, um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo E mundo. hoje ele vai ensinar a fazer uma massa que nós vamos finalizar, uma massa ao sugo, com um manjericãozinho e tal. Mas você pensa, poxa, mas e onde é que está a novidade? Calma que você vai saber agora. Você vai aprender a fazer a sua própria massa em casa. O resultado final, chefe, é isso aqui, né? A gente vai fazer uma massa que vai ficar assim. Exatamente. Isso aqui é o famoso talharim na linguagem popular? Posso pegar? Lógico. Então, para você que está em casa ter uma ideia, esse é um talharim
que você vai aprender a fazer. Você vai fazer a massa. Você vai pegar a farinha de trigo, vai juntar com os ovos e vai fazer a massa, que no final das contas vai ficar exatamente assim. Chefe, você já está... Como é que você chegou nesse ponto da massa aí até agora? Olha, a gente junta uma receita, tem várias, né, diversas, né? Mas a receita que a gente está usando aqui são 500 gramas de farinha, são 100 gramas de semolina trigo duro para dar uma consistência na massa e 400 gramas de gema de ovo. Só a gema? Só a gema. Então, peraí, vamos por partes. 500 gramas, aliás, 500, né? 500 gramas 500 gramas de farinha de trigo. Onde que eu compro essa semolina aqui? Qualquer supermercado. Supermercado bem vende. Simples de vender. Então, semolina grano duro. Perfeito, trigo duro. Semolina trigo duro. Aqui qual a quantidade? 100 gramas. 100 gramas. Isso. E aqui nós temos quantas gemas? 400 gramas de gema. Que vai dar aproximadamente umas 8 gemas. 8 gemas. Então, aproximadamente 8 gemas. Aí você mistura tudo de uma vez? Entra primeiro com... A gente usa um segredo também para a massa ficar mais amarelinha, que é um pouquinho de açafrão. Sim. Né? Básico, mas também não é indispensável. A gente mistura primeiro os secos e por último a gente entra com a gema fazendo a massa ficar na forma mais homogênea. Né? Ah, então primeiro você pega num recipiente, coloca toda a farinha de trigo, depois essa mistura, essa semolina que você compra no supermercado, trigo duro, mistura o seco. Tem aquele negócio de passar a farinha para o recipiente numa peneira ou não? Na verdade, o mais interessante de se fazer a massa é você comprar uma farinha bem legal, né? Então, assim, quanto mais fina for a farinha, melhor fica a qualidade da sua massa. A gente chama de farinha 00, né? É uma farinha bem fina mesmo. Entendi. Mas qualquer farinha atende, né? Aí vai da sua vontade de fazer uma massa mais refinada ou uma massa mais democrática, né? Mais barata. Até. Então você que está em casa, vocês prestaram atenção que são poucos ingredientes, o chefe já fez a mistura lá e ele já tá virando, você deve dar um trabalho para ficar amassando. Enquanto ele amassa ali, daqui a pouco, a gente vai mostrar para você o processo para abrir a massa e depois o resultado final dessa massa. E aí o chefe vai cozinhar e preparar a massa fresca com molho ao sugo. E aí eu vou experimentar e conto para vocês daqui a pouco. Bom, preste atenção agora nessa história. A Polícia Civil indiciou uma família de ciganos por um homicídio cometido em Itaúna, na região centro-oeste do estado, no caminho ali para minha Divinópolis. Segundo as investigações, a vítima é uma mulher de 28 anos que não pertencia ao grupo e foi morta depois de se envolver com um dos membros da família. O motivo seria que o relacionamento contrariava as tradições ciganas. Olha o tamanho do absurdo. Nossa reportagem foi conferir e você vê agora na tela do Brasil, Gente Minas. Veja aí. As imagens foram feitas momentos depois do homicídio de Geisiane Fernanda da Silva. Este crime aconteceu em 2014. Geisiane Fernanda da Silva, que aparece morta no vídeo, mantinha um relacionamento com Anderson da Costa, que era casado e fazia parte de um grupo cigano. Eles tiveram um relacionamento por cerca de 4 anos. De acordo com a Polícia Civil, as tradições dos ciganos não permitem que pessoas de dentro do grupo mantenham um relacionamento com pessoas de fora. Durante este período do namoro, Geisiane foi ameaçada constantemente, até que em um dia, em um bar Itaúna, ela foi abordada por 3 pessoas e foi executada com 11 tiros. Os principais suspeitos são os próprios familiares de Anderson da Costa. São eles Nilson da Costa, de 56 anos, pai de Anderson, Cristiano Soares da Costa, de 26, irmão do Anderson, e Luciana Soares da Costa, de 29 anos, também irmã e que está foragida. A grande complexidade dessa investigação é que esse acampamento cigano já estava instalado na cidade de Itaúna há mais de 6 anos. Logo após o crime, eles fugiram, esse acampamento se dissolveu, eles foram para várias cidades de Minas e do Brasil, o que dificultou sobremaneira a investigação, e logramos êxito em localizar o Nilson e o Cristiano, e a investigada Luciana ainda encontra-se foragida. As investigações foram intensas. Os 2 suspeitos foram encontrados em Quissamã, no interior do Rio de Janeiro. Nilson, pai do Anderson, já tem passagem por outro homicídio em Maringá, no interior do
do Paraná. Ele e seu filho negaram qualquer envolvimento com o assassinato de Geisiane. Não tinha nada a ver com a vida do meu filho e nem com a vida dela pessoal, não. Ele é homem, ela é mulher, com a vida dela é a vida dela. E eu estava cuidando dos meus interesses, comprando meus carros e vendendo, não tinha nada a ver com a vida dela. Não foi nós, não. Nós estávamos lá em Curitiba. Nós vimos para São Paulo, aí ligaram para nós quando aconteceu o homicídio e falou que foi nós. Uma coisa que nós não fomos, nós. Agora as investigações continuam. A polícia procura por Luciana Soares. Outra questão importante que deve ser investigada é a morte de Anderson no final do ano passado em Divinópolis, interior de Minas. O Anderson foi assassinado no final de 2016 na cidade de Divinópolis. Esta investigação da morte do Anderson está sob presidência do delegado de polícia da cidade de Divinópolis. E se aconteceu em Divinópolis, que é minha terra, pode entregar nas mãos do nosso regional lá, doutor Leonardo Pio, que é um monstro. E já aproveito para mandar um grande abraço para ele, porque a polícia não vai dar mole não. A polícia vai investigar e a gente vai contar aqui novidades sobre esse caso aí, ok? Bom, pessoal, hoje tem mais uma promoção no Brasil Gente Minas. O calor chegou e na semana passada rolou cesta de produtos Farinelli. Semana que vem tem outra cesta. Só que hoje, atendendo a pedidos, a família do Gomide pediu e a gente atendeu. A gente vai te presentear com esta piscina Best Way! Sensacional do Brasil, gente! Onde Lorena Falabella nada em casa, mais de 5 mil litros de água. Até bem, mas põe a água e cuida dela. Não fica esvaziando a piscina toda semana, não. Não se acaba com a água. Para participar é muito fácil. Mande uma frase respondendo por que você merece ganhar a piscina do Brasil Gente Minas. Aqui no nosso Band Zap, tá aqui em cima. O autor da frase mais criativa vai levar essa piscina para casa aí. Então você tá esperando o quê? 997-727663. Tá aqui já, ó. 997-727663. A gente anuncia o vencedor na sexta-feira. Na sexta-feira, então, a gente anuncia o ganhador da piscina. Falando em piscina, vem cá, Pisquila. Vou mostrar aqui o ganhador da piscina anterior que a gente sorteou aqui. Como é o nome dele, André? Breno? O Breno esteve aqui para buscar a piscina. Olha ele aí, a pose e tal. Capacetão lá bonito. Chegou aqui numa Harley Davidson maravilhosa e levou a piscina para casa. A Best Way, aqui do nosso Brasil, gente. Sexta-feira, então, sai o sorteio da segunda piscina. E na semana que vem, uma cesta Farinelli muito legal. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu bati um papo com o Túlio, lá da Farinelli. Falei com ele, Túlio, em dezembro, nós vamos sortear uma super cesta da Farinelli. Tem que buscar de carreta, que só vai caber na carreta. Ó, deixa eu voltar para a resenha, o Gomide está aqui, porque o Gomide, embora cubra o Atlético, mas fala também do Cruzeiro, tem isenção para isso, mas eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Você teme pelo Atlético, que daqui para frente vai lutar desesperadamente contra o rebaixamento? O Everton, cuidado vai ter que ter e muito, eu acho. O Atlético já viveu essa experiência, né? Tá certo que tinha sido um ano muito mais conturbado, também foram 3 treinadores, né? O time tecnicamente era bem inferior, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro desse ano, algumas equipes que estão ali embaixo, elas mostram menor poder de reação do que o Atlético pode apresentar. O Atlético Goianiense já foi, né? O Vitória... São 3 vagas. Sim. O Vitória reanimou-se com essa vitória sobre o Atlético. E o Mancini é mais treinador do que o Oswaldo Oliveira. Sim. Que poderia ter vindo para o Atlético, Poderia ter vindo. Era para ter Estava sido entre ele, os dois, a diretoria optou pelo Micali. Foi o grande erro, hein? E eu acho que se tivesse vindo o Mancini, eu acho que tinha até chance de mais plausível de chegar a uma Libertadores. Eu também sempre elogiei, sempre gostei do trabalho dele. Eu acho que de dos poucos que tinham à disposição à época, eu também acho que o Mancini seria uma melhor opção. Enfim, o Curitiba faz 6 jogos que não vence, tá numa descendente muito grande. Né? O São Paulo dá mostras de recuperação, a Ponte a gente não sabe o que vai ser dela com o Eduardo Batista, o Sport hoje se pede pro Vasco, fica numa situação também bem complicada, mas foi o que eu disse, se não ficar esperto vai correr o risco.
vai correr Olha, o risco. agora vamos falar do Cruzeiro, porque o misto do Cruzeiro conquistou a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, antes da final da Copa do Brasil, que rola na próxima quarta, venceu o Atlético Goianiense. Aliás, um belíssimo gramado, e quando a gente vê aquele gramado naquele estado, mesmo o Cruzeiro com um time cheio de reservas, na sexta eu já apostei 2-1 pro Cruzeiro. Quando eu vi o gramado, falei, pô, esse tapete aqui, Cruzeiro tocando bola, vai engolir. E engoliu, poderia ter vencido fácil por 3, 4, mas aí jogou suficientemente para vencer e venceu o fraco Atlético Goianiense, Gomide. Um bom primeiro tempo, Everton, levando em consideração que jogou com um time reserva, né? O Sobis hoje é um reserva e acabou voltando a fazer gols, né? O Atlético Goianiense vinha num bom início aí de retorno. No segundo tempo teve chances para empatar o jogo, mas eu acho que foi uma partida semelhante àquela do Londrina pela Copa da Primeira Liga, quando o Cruzeiro, entre aspas, facilmente abriu 2-0, só que aí se acomodou e acabou sofrendo um empate pro Londrina. O Atlético Goianiense teve algumas chances de chegar ao empate. Teve sim. Não teve, foi a eficiência para converter em gol. Mas acabou sendo um resultado que... Esse lance aí, ó, de um tiro de fora da área, a bola bateu na trave, quase que bate nas costas do Rafael e entra. Sim, foi o Paulinho, bom volante, do Atlético Goianiense. E aí quase que realmente o Atlético Goianiense empata o jogo. Mas enfim, o Cruzeiro no final das contas venceu e agora é quarta-feira contra o Flamengo, Gomide. Hoje eu falava nos donos da bola, que é o seguinte, por mais que a torcida não pode entrar em oba-oba, não pode entrar em oba-oba, mas o torcedor pode, pode, mas não deve, vai. Porque o Flamengo, gente, o Flamengo não vem morto, não será baba do boi cansado. Técnico matreiro, muito bom, um time repleto de jogadores experientes e o reforço do Guerreiro. E o Viseu que está de volta também, mas enfim, o Guerreiro vai pro jogo. O Everton acabou sendo relacionado também, né? Que se lesionou no primeiro jogo contra a Chapecoense pela Copa Sul-Americana. Veio com a delegação a Belo Horizonte, mas ainda é dúvida, deve fazer aquele famoso teste, né? Antes do jogo. Eu acho que tem um ligeiro... Não vou dizer favoritismo, Everton, mas... Do Cruzeiro, né? Não vou dizer favoritismo, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma ligeira vantagem pelo fato de agora ele jogar em casa, né? Mas a gente tem que lembrar que alguns jogos na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que utilizar como exemplo para não ser surpreendido pelo Flamengo. Sim. Como o jogo do São Paulo, que ele acabou perdendo, mas aí se classificou por ter feito 2-0 fora. O próprio jogo contra o Palmeiras, que o gol foi ali nos finalmente, né? E tinha feito 3-3 no jogo de ida, foi o que levou para a fase seguinte. O jogo contra o Grêmio, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom, apesar do time do Grêmio ser melhor que o do Flamengo, né? Então, acho que tem que analisar o geral de como foi também as outras fases anteriores jogando em casa. Mas eu acho que o fato da torcida, o clima que pode se criar, tem o desfalque do Sobis, mas não vem numa boa fase tecnicamente. E o Raniel deve ser o escolhido pelo Eu não sei se vai ser não, hein? E tem a questão do Alisson, né, Everton? Eu falei com o André que ele pode talvez optar pelo Arrascaeta. E tem a questão do Alisson, que eu acho que joga. O próprio Mano mas falou, mas... Pode ter condições. Pra jogar tem que treinar hoje, amanhã. Sim, e tem que ver como o jogador... Treinou normal? Então treinou normal. Não vai pro jogo. Ô, Gomide, volta outras vezes aí pra gente fazer umas resenhas aí, pode ser? Mas na próxima vez eu vim no bloco final. Porque aí você fica pra comer. Hoje, por exemplo, a massa que a gente vai preparar na cozinha. Léo Gomide foi meu convidado especial aqui no sofá do Brasil Gente Minas. É um monstro, Léo Gomide. Ele vai voltar. Obrigado, viu, Gomide? Eu que agradeço. Outras vezes. Daqui a pouco você vai anunciar lá no seu Twitter Oswaldo de Oliveira como novo treinador, o novo velho treinador do Atlético. Pessoal, preste atenção. Começou hoje o cadastramento das crianças que devem ingressar em uma unidade escolar de educação infantil da rede municipal de Belo Horizonte no ano que vem. O processo será realizado pela internet pela primeira vez. As famílias devem cadastrar tanto as crianças de 4 e 5 anos que vão ingressar na pré-escola, quanto as de 0 a 3 anos que buscam uma vaga nos primeiros anos da educação infantil. Nossa equipe de reportagem com Igor Calian
Preste atenção, você, mamãe e papai, nesse material aí, nessa matéria feita por Igor Calian. Veja aí. Já é hora de pensar em 2018. Está aberto o processo de cadastramento para crianças de 0 a 5 anos que precisam de uma vaga no ensino infantil. O cadastro é muito importante para nós e para as famílias, porque é por meio do cadastro que nós vamos ter a condição de ofertar para 2018 as vagas, tanto de 0 a 3 quanto de 4 e 5 nas escolas municipais e o mês. O pai, ele é o maior interessado, então ele tem que estar atento, fazer esse cadastro nesse período, não deixar para o final, porque o sistema acaba ficando muito repleto, né? E aí ele tem que ir rapidamente no portal da prefeitura e preencher o formulário. Neste ano, a novidade é que o cadastramento das duas categorias, de 0 a 3 anos e de 4 a 5, serão feitos online. O cadastro ele é centrado no endereço da criança. Então, o pai ele deve preencher o endereço ou da casa dele ou do trabalho, caso ele ache que é mais interessante. Então, nesse sentido, algumas perguntas vão ser feitas e, por meio dessas respostas, nós temos um sistema que vai classificar essas entradas. Na perspectiva de as crianças de 4 e 5 anos, todas têm vagas garantidas nas escolas municipais. Atualmente, o Sistema Municipal de Educação não fornece vagas para todas as crianças cadastradas, de 0 a 3 anos de idade. Por isso, é muito importante que os pais preencham com atenção os 27 critérios de vulnerabilidade social, pois através deles será criado um ranking e 70% das vagas de cada unidade serão preenchidas de acordo com esta lista. É importante que o pai tenha uma escola próximo do endereço que está ali cadastrado. O número de vagas daquela unidade, 70% delas, então, estão garantidas por meio da classificação. Os outros 30% de vagas, nós então fazemos o sorteio. BH tem 157 escolas municipais deste segmento, aproximadamente 67 mil alunos em salas de aula e 100% das crianças de 4 a 5 anos cadastradas estudando. Para fazer o cadastro é só acessar prefeitura.pbh.gov.br e clicar nesta imagem. Aí você será encaminhado para essas duas possibilidades de cadastramentos. Caso não tenha acesso à internet, a Secretaria de Educação dá uma ajudinha. Ele pode se dirigir à diretoria regional mais próxima para usar o computador de lá, ou então ir para as escolas que têm escola aberta no final de semana. Então ele vai usar os computadores da escola. Então nós estamos disponibilizando tudo para facilitar a vida da família e também para facilitar o nosso planejamento. Muito bem, então a família, papai e mamãe, de olho, porque principalmente pela internet facilita a vida, mas tem que ficar atento e inscrever as crianças aí. A criançada tem que estudar. Bom, deixa eu chamar o grande Feliciano Abreu. Cadê a nossa vinheta do Mercado Mineiro aí? Taca-lhe pau! Ele está aqui, Feliciano Abreu. Hoje o papo é sobre supermercado. Isso, Everton, tudo bem? Você traz boas notícias ou más notícias para quem está em casa? Excelentes notícias. Até que enfim, né? Ainda bem. Até que enfim. Ainda bem. Comparamos o preço do supermercado aí, são mais de 500 itens que o Mercado Mineiro faz essa pesquisa mensalmente. E em relação a exatamente a 30 dias atrás, nós tivemos quedas importantes em itens da cesta básica. Nós tivemos quedas, por exemplo, Everton, olha só, em uma marca de arroz de 5 quilos, o preço médio que era R$ 14,35, caiu para R$ 13,26. Deixa eu ver a marca. Olha, essa aqui, ó. Tá essa é bom, essa hein? É boa, né? Essa é boa. É. O açúcar cristal também, de 5 quilos, de R$ 9,52, caiu para R$ 8,84, uma queda de 7,14%. Tivemos aí o feijão carioquinha, o arroz, feijão, açúcar caindo, é muito importante. Feijão carioquinha de 1 quilo, que era R$ 5,33, caiu para R$ 5,18 em um mês, uma queda de 2,81%. Farinha de trigo também, de 1 quilo, que era R$ 3,00, caiu para R$ 2,84, em média, uma queda de 5,32%. Agora, o que mais me deixa feliz é o leite ter caído. Não para o produtor rural, claro que a gente tem que pensar aqui no consumidor final, que está passando muito aperto financeiro, e o leite estava muito caro. E o leite integral caiu até 16,60% em um mês. Redução considerável. Considerável. E a queda média foi em torno de 13%, Everton. A gente sabe que está muito seco,
né? Os produtores ganham cada vez menos, mas conseguiram aí reduzir o preço do leite para o consumidor. O preço médio dessa marca, que era R$ 2,53, caiu para R$ 2,11. Então, portanto, aí teve um dado bem interessante na pesquisa. Agora, isso é muito bom. Antes de você pular do leite especificamente, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando há uma queda nos preços de marcas que não são tão conceituadas, as marcas mais famosas acompanham? Acompanham, porque hoje, principalmente, o que acontece? O consumidor está comprando freio. Então, se ele não tem dinheiro para comprar aquela marca líder conhecida, ele opta pela segunda marca. Se não tiver para a segunda, que ela aumentou, teve época que o leite estava quase R$ 3,00, mais do que isso, né? Então, ele vai optar ali pela marca de R$ 1,50, que é uma marca conhecida, mas não é tão famosa igual essas marcas que nós conhecemos. Sim. Então, isso é uma questão de sobrevivência, principalmente nesses itens da cesta básica que a gente acompanha. Nós tivemos também, viu, Everton, queda no material de limpeza, que foram quedas bem importantes. Agora, tem um detalhe muito legal aqui que eu acho o seguinte, olha só. A material de limpeza, você teve uma queda considerável também? Olha só, detergente em pó, né? Detergente em pó, aquela caixa de 1 quilo, da mesma marca, que era R$ 7,35, caiu para R$ 6,32, uma queda de 14% em um mês. Né? Tivemos quedas aqui também, o leite condensado, o leite moça, né? Que era 395 gramas, de R$ 4,85, caiu para R$ 4,32, uma queda de 11%. A grande maioria de preços médios caíram. Agora, isso que a gente fala para o consumidor é uma ótima notícia, mas não pode deixar de pesquisar, porque a gente está dando dado estatístico. E se o consumidor hoje não pesquisar o preço, eu vou te dar um exemplo. Um limpador multiuso original, aquele que todos nós conhecemos, 500 ml, custa hoje de R$ 2,15 até R$ 4,79. Variação absurda. Absurda de 122%. Quer ver outro detalhe interessante? O próprio amaciante de roupa aqui, 2 litros, de R$ 8,48 até R$ 14,79, vai somando isso aí, 74%. Agora, quando a gente pega aqui, por exemplo, o açúcar de 5 quilos da mesma marca, Cristal, de R$ 6,48 até R$ 9,98. Diferença de 54%. O arroz de 5 quilos, de R$ 14,98 até R$ 18,38 da mesma marca. Diferença de 69%. Aí o que a gente faz? A gente soma, a gente pensa 2 perfis diferentes. A gente pega todos esses 84 itens dessa cesta e pensamos assim, olha, esse pesquisa preço vai comprar um item em cada lugar. Aí o valor total dessa pesquisa fica em exatos, deixa eu pegar aqui, fica em exatos R$ 440, um item de cada, certo? E o mais caro, aquele que não pesquisa, que não está nem aí, pelos mesmos produtos ele paga R$ 609,05. Uma diferença de R$ 169 ou 38%. É o que eu falo, quem pesquisa preço, Everton, ele acaba consumindo a mesma coisa e com a diferença, ele consegue pagar uma conta de luz, ele consegue pagar uma parte do aluguel. Então isso é muito importante para o consumidor. Minha esposa compra as coisas de alimentação, ela compra num lugar e higiene e limpeza ela compra em outro. E ela diz que dá uma diferença absurda. Absurda. Eu sei, minha mãe também faz isso, minha esposa, a gente faz normalmente isso. A gente tende a comprar o grosso, né, que elas falam, o grosso, isso, que é arroz, feijão, algum material de limpeza, que vai encontrar em qualquer lugar, normalmente mais barato ali em um supermercado menos conhecido, ou até aqueles que têm grande quantidade de poder de compra, então conseguem fazer grandes ofertas, isso é muito interessante. E alguma coisinha que a gente considera que é supérflua, a gente acaba comprando em supermercados que são quase que uma delicatesse. Isso realmente dá uma diferença muito grande. A comodidade custa muito caro no supermercado. Aquela história de você chegar e comprar fazer toda a compra do mês em um supermercado apenas, vai pagar mais caro. E outro detalhe, não existe supermercado mais barato. Existe a minha compra em determinado momento que ela é mais barata. A minha compra é diferente da sua, por questões de quantidade de pessoas, sabores, essas coisas. Agora, para fechar, aquela famosa pergunta, qual região está mais barata e mais cara? Olha, Everton, nesse caso específico, a gente tem ali a região norte mais barata, a região que tem, porque lá tem uma concentração muito grande de supermercado, o Barreiro também está bem mais em conta que a Zona Sul, que sempre é a mais cara, e embora também, como eu falei, não podemos desprezar não que tem grandes ofertas aqui. Eu já te falei que nós cadastramos as ofertas lá no Mercado Mineiro, você lembra, né? Sim. Os consumidores passam para a gente, então isso é muito legal, que muitas vezes tem queima de estoque aqui em bairros muito caro, e a gente vai lá, compra, né, aproveita aquele momento. Então, vale a pena ficar de olho em todos e ter sempre noção de preço. Então você que está em casa, atenção, é só você acessar o mercadomineiro.com.br que toda pesquisa apresentada aqui e outras pesquisas também, feitas pelo Feliciano e toda a equipe, estão
lá no mercadomineiro.com.br. Confere? Exatamente, estamos lá à disposição. Um grande abraço Obrigado. boa semana. Grande Feliciano Abreu, você é um monstro. Eu sempre digo, meu ministro da Economia. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Eu lembro que tá valendo a promoção da piscina, hein? A piscina do Brasil, gente. Por que você merece ganhar a piscina? Vem pro Banizap e responde. Daqui a pouco a gente volta. E volta com muito mais aqui no Brasil, gente. Minas na tela da Band até às 5. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Brasil. Olha só, isso é bom, hein? Dire Straits, isso é bom. Tinha que tocar lá no Rock in Rio. Põe o Diogo Ramalho aqui pra mim, porque eu sei que ele gosta de Dire Straits, sei que ele gosta de Guns N' Roses. Bastante. Inclusive, ele usa aquele shortinho apertadinho do Axl Rose e fica rebolando lá em frente o espelho lá. Mas não é pra rir não, Ramalho. Você tá com informação importante aí. É verdade. Mais incêndio nas matas próximas a Belo Horizonte. Dessa vez foi aonde, hein, Ramalho? Na Serra da Moeda, Everton. O incêndio atingiu a Serra da Moeda na tarde desta segunda-feira. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 aviões, um helicóptero e militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Tragédias ainda estão no combate às chamas. As causas e a área total atingida ainda não foi divulgada, Everton. Agora me diz uma coisa, Ramalho. Me traz daqui a pouco, se der tempo, você me trazer. Busca informação. Tá incontrolável o negócio lá? Tá feia a coisa? Tá grande, viu? Incêndio bastante forte, né? Altas chamas. A gente vai apurar aqui ainda como está, né, o andamento aí para conter esse fogo. E é um momento do ano complicado também, né, Everton? Porque a estiagem também favorece qualquer tuca de cigarro ou qualquer foco de fogo pode se transformar em um incêndio de grandes proporções, né? Eu fui ao interior nesse final de semana e voltei. Obrigado, Ramalho. Eu fui ao interior esse final de semana e voltei. E aí apreciando né, a paisagem seca, muito feia, muito seca, muitas queimadas e o povo não tem noção. Para falar sobre o assunto, porque não chove na região metropolitana de Belo Horizonte há mais de 100 dias. Meteorologista Rui Brando dos Reis, vem para cá. É nosso convidado mais que especial para explicar sobre essa seca. Tudo bem, Rui Brando? Chega para cá. Vamos falar, rapaz. Me diz uma coisa, Rui Brando. Você é o enviado, Rui Brando, da chuva. Quando é que vai chover aqui na nossa região? Prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Everton. Olha, realmente nós tivemos aí uma grande massa de ar quente, né? Esse bloqueia a chegada de frente fria e também dificulta aquela formação daquelas famosas chuvas de verão, aquelas chuvas isoladas que normalmente acontece aí nos meses de agosto e setembro. Até agora não tivemos. E estamos esperando aí vencer esse bloqueio, uma marcha polar que está vindo do sul do Brasil a partir de domingo. Então, a partir da próxima semana, as chuvas vão voltar a Minas Gerais. Toca o aleluia aí, por favor, Fabrício, aleluia. Agora me diz uma coisa, Rui Brando. Aí, toca o aleluia. É chuva depois de domingo. O Rui Brando está trazendo a boa notícia aqui. O tempo seco e aí muitos incêndios nas matas próximas a Belo Horizonte, aliás, para todo lado. Para quem pega aí um avião e sobrevoa Belo Horizonte, é um negócio assustador, os focos e incêndios nas serras aí. Agora, por que a estiagem foi tão rigorosa? Nós tivemos um inverno rigoroso, muito frio, e agora uma estiagem também rigorosa. Essa estiagem, nós teremos também um processo, um período de chuvas também com rigor, ou seja, muita chuva pela frente, Rui Brando? Olha, o que nós estamos observando é que nos últimos 5 anos, realmente a estiagem tem sido bastante significativa aqui no estado de Minas Gerais, não só durante o período seco, mas até durante o período chuvoso, a chuva tem sido muito abaixo do normal. Nós tivemos nesse ano aí uma chuva um pouco melhor no mês de março, mas depois parou de chover. O que aconteceu é o seguinte, no momento não estão atuando aqueles fenômenos El Niño nem o Laninha. Então, devido assim, à falta da atuação desse fenômeno, o que realmente está influenciando é o aquecimento global. E com o aquecimento global, nós já estávamos esperando que essas estiagens de agora em diante tendem a ser maior. Vamos dizer, nós temos que ser um período mais intenso. É o homem realmente influenciando aí na natureza. Então, é o aquecimento global que foi claramente que influenciou aqui em Minas Gerais neste ano. Você sabe que tem uns malucos propagando aí que se fez muito frio esse ano é porque não tem aquecimento. Olha isso, hein? Mas obviamente que tem uma relação direta, né? Esse tempo fica muito maluco. A gente vê a destruição lá no Caribe, em Miami e tal. E ainda bem que para os nossos lados aqui, a coisa não está, por um lado não está ruim, mas pelo outro esse período de estiagem é muito ruim. A gente rodando, a gente vê que baixou muito os reservatórios.
o pessoal que depende do rio, que depende diretamente da água. Então pode ter esperança de que a gente vai ter muita chuva pela frente. Com certeza, a Climatempo ela tem um modelo já de 6, 7 meses já com antecedência. Estamos prevendo aí outubro, novembro, dezembro com chuvas ligeiramente acima da média histórica. Janeiro e fevereiro com chuvas um pouco abaixo. Vamos ter mais sol e calor nos meses de janeiro e fevereiro, mas março do próximo ano volta a chover normalmente. Então, quando você pega a média do período chuvoso de outubro a abril, nós devemos ter entre 20% a 30% acima da média. Então, vai ser um período chuvoso muito bom, aí principalmente para abastecimento do lençol freático. Que coisa boa, gente. Que boas notícias. Muito bom receber o Rui Branco aqui e trazer essas informações. Aliás, o Rui Branco tem um amigo lá de Itaúna que diz o seguinte: se o Rui Branco falar, eu acredito. Então, se ele falou, a gente acredita. Fica comigo aqui, só porque eu vou chamar aqui a chegada da primavera. As mudanças do clima e o tempo seco dos últimos meses causam mudanças no nosso organismo. E quem sofre com as chamadas alergias sazonais quase que não sai. Tem que ficar atento aí com sintomas como tosse, espirros, coriza, que podem significar doenças como a rinite alérgica. Obrigado, Rui Branco. Um abraço para Veja aí. Falta de chuva, tempo seco, cada dia fica mais difícil. Eu sinto que o nariz fica escorrendo e também eu fico com dificuldade de respirar às vezes. E também, antigamente, o meu olho ficava lacrimejando. E eu tenho dificuldade para dormir. Tipo, uma hora tá frio, a outra hora tá quente. Frio, quente, frio, quente. Daí não dá para saber como é que eu fico. Eu tinha medo de parar de respirar porque às vezes eu não tinha oxigênio. Daí eu parava direto no hospital. Com a chegada da primavera, sintomas como tosse, espirro e coriza se tornam comuns. E com isso, muita gente começa a sofrer com a rinite alérgica. É o caso da Evelyn, que tem que se medicar todos os dias. Desde o nascimento dela. Assim que nós percebemos que ela estava com dificuldade de respiração, nós já começamos a ir ao hospital, né, e procurar ajuda médica. E foi quando nós percebemos que ela estava com a rinite alérgica. Como é que era a rotina na época de crise, né, da rinite? Direto ao hospital, porque eu não conseguia controlar dentro de casa. Sempre para receber medicação. De acordo com este especialista, as mudanças de estações costumam causar desconforto para quem sofre com alergias. Nesta época do ano, na maior parte dos casos, as reações aumentam com poeira, mofo, fumaça de cigarro e flores. Problema comum durante o mês de setembro. As rinites alérgicas, elas podem piorar na primavera, porque na primavera geralmente você tem a polinização das árvores e esse pólen pode gerar então a rinite alérgica nas pessoas que têm esse problema. A rinite alérgica não tem cura, mas há formas de minimizar o desconforto. Pode-se usar o umidificador, né, que a gente fala que é bom usar, manter a casa sempre limpa, né, arejada também, evitar muitos bichos de pelúcia no quarto, evitar tapete no quarto, cortina de pano também que pode acumular poeira, estar sempre trocando a roupa de cama, se puder também colocar um plástico em cima do colchão também ajuda também, até na limpeza, né? As crianças, né, principalmente que têm rinite, essas medidas, né, essa a gente chama de medidas de limpeza do lar, elas ajudam muito também no dia a dia. Evelyn não se importa de estar sempre acompanhada dos medicamentos. Eu prefiro carregar os medicamentos do que passar mal. Ah, mas tem que ficar de olho mesmo. Papai, mamãe, vovó, atenção, hein? Tem que limpar, deixar a casa correr, abrir tudo, deixar a casa fechada é um erro. E a meninada sente, mas sente mesmo, a gente viu aí. E ao longo dos próximos meses, com chuva ou sem chuva, a gente vai mostrar mais matérias sobre esse assunto aí pra vocês, ok? Deixa eu receber aqui a Karina Yumi, Miss Comerciária 2017. Vem cá, Karina. Deixa eu te receber aqui. E eu já vou começar agora, dar um beijo aqui. Vamos sentar aqui no meu sofá, vem cá. Representante da cidade de Viçosa, pode ficar ali, por favor. E é Miss Comerciária. Aí eu disse pra Karina o seguinte: Karina, já vou começar hoje a campanha para você ser a Miss Minas Gerais 2018. Porque a 2017 a gente anunciou aqui no programa. Então nós já vamos te inscrever. Aí você me disse: ô Everton, mas oriental não pode. Como não? Olha só, dá um close no rosto da Karina Yumi. Olha só como ela é linda. E ganhou, então, o Miss Comerciária. Quem
que te incentivou a participar do Miss Comerciária? Então, a loja que eu trabalho, lá em Viçosa, ela pediu para mim participar do concurso e aí ela não era associada à CDL. Sim. Aí ela teve que associar a CDL e aí eu pude participar do concurso, ganhei lá e vim representar em Belo Horizonte. Sabe o que é legal nisso? É porque a Karina ganha, a loja também ganha, promove a loja, promove o comércio, promove a cidade, né? Então isso é muito legal. E aí a Karina, como representante de Viçosa, da loja que ela trabalha, ela ganha, todo mundo ganha. Isso é muito legal. E aí a gente está mostrando aqui. Você já pensou em expandir se participar de outros concursos? Você acha que o Miss Comerciária pode abrir espaço para você começar a modelar, fazer umas fotos para alguma marca? Já foi procurada para fazer fotos ou já faz para alguém? Então, já trabalho como modelo há algum tempo, fazendo fotos, desfile, mas sempre a gente está buscando mais, né? Eu acho que isso abre portas para outras coisas, então acho que é sempre bom. E o concurso também lá em Viçosa eu fiquei mais conhecida, então eu acho que incentiva outros meninos a participar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, A ideia é realmente muito legal. Aliás, eu vou chamar a Karina Yumi e você de casa e perguntar a vocês. Vocês já ouviram falar do concurso Miss Cadeirante? Olha que legal. Pois existe a modalidade, tá? E a dona do título, recém-conquistado, é uma mineira da cidade de Campestre, no sul de Minas, Camila Caroline Muniz. É dona de uma história de superação e diz que vai participar de tudo que envolver esse negócio de Miss Brasil Cadeirante. Se tiver internacional, ela vai também. Olha que belo exemplo, veja aí. Esta é a Camila Caroline Muniz. Ela tem 28 anos e é psicóloga e acaba de ser eleita Miss Minas Gerais Cadeirante. O concurso iniciou o processo seletivo há 3 meses e a surpresa com o título veio na semana passada. Inicialmente o concurso seria só em Brasília, mas teve uma repercussão muito grande, então decidiram estender a nível nacional. Então eu mandei algumas fotos para o pessoal que estava organizando o concurso e a gente passou por alguns testes, a gente conversava um pouco com eles. E agora, na última sexta-feira, eu fiquei sabendo que eu fui eleita a Miss Minas Gerais. Camila ficou paraplégica há 13 anos depois que sofreu um acidente de bicicleta quando passeava com os amigos. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Então, sempre corri atrás dos meus sonhos. Logo após o acidente, eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo, então isso já melhorou minha autoestima também, já não me deixou tão abalada. O fato de estar em uma cadeira de rodas não foi obstáculo. Camila já realizou trabalhos como modelo para revistas, catálogos e ainda participou de uma novela. A determinação é tanta que Camila também cuida do blog Das Rodas ao Salto Alto, onde ajuda outros cadeirantes contando sua experiência e usa a sua história de vida na hora de atender os seus pacientes. Eu acho que ajuda bastante, porque os pacientes acabam me vendo como um ponto de apoio para eles, né? Para eles verem que eles também podem superar qualquer coisa. Feliz pelo título, agora Camila quer o Miss Brasil. Eu quero ir para ganhar, então vou me preparar bastante. Tem um pouquinho mais de 2 meses para me preparar e eu vou com tudo, assim, quero o título. Ó, que belo exemplo, belo mesmo, porque ela é linda. Camila, da cidade de Campestre, no sul de Minas. Parabéns para você, que sirva de exemplo para um monte de outras pessoas que acham que, bom, a vida acabou depois que eu fui para uma cadeira de roda. Nananina não, a Camila tá aí para mostrar que não. Tem um detalhe aqui, que a etapa nacional do concurso Miss Brasil Cadeirante será no dia 1º de dezembro, hein? E a gente vai acompanhar a Camila porque tem representante nossa. Karina, me diz uma coisa. Belo exemplo, né? Você tá estudando, fazendo qual curso? Eu faço pedagogia. Pedagogia. Sou formada em educação infantil. Você falou comigo que tem interesse até em fazer psicologia para ser uma psicopedagoga. Gosta de criançada? Adoro criança. Adoro trabalhar com criança. O oriental tem paciência, né? Demais, tem que ter dizem, muita paciência, né? tem. Dizem. Você pretende, então, trabalhar nessa área? Gosto bastante. Mas as fotografias que você faz, esses trabalhos, dá um dinheiro legal? Então, na verdade, não dá muito não, mas assim, mas dá pra gente, né, ir vivendo. Então, ó, lembrando que a Karina Yumi é da cidade, representa a cidade de Viçosa, né, que inclusive ganhou o Miss Comerciária 2017, Miss Comerciária 2017, e a gente brincou aqui, mas o papo é sério.
poderá ser, quem sabe, a nossa representante do estado de Minas, no Miss Minas Gerais do ano que vem, que a gente vai mostrar aqui na Band para vocês. Eu te agradeço muito pela vinda aqui. Abraço a todos aí de Viçosa. Muito obrigado pela grande audiência. A gente vai embora, mas amanhã a gente volta às 4 da tarde aqui na tela da Band com mais uma edição do Brasil Gente Minas. Boa semana! Tchau, pessoal!